Conectado ao poder, na OK FM, com Sandro Gianelli. Boa tarde, Brasília, mais um Conectado ao Poder, hoje edição especial, e você que está sintonizado em 104,1 deve estar imaginando, o Gianelli vai falar que edição especial porque o Congresso Nacional, muito provavelmente até amanhã, né, deverá ir votar aí pelo impedimento da presidente Dilma, pelo menos é o que tem sido ventilado aí na imprensa, né? Tá todo mundo fazendo conta e estão apostando que realmente a presidente Dilma Rousseff será impedida a partir de amanhã. Mas não, viu, Zinhão? Hoje é um dia especial, não é por esse motivo, não. É porque o Conectado ao Poder hoje completa 2 anos, Zinhão. Ó, que beleza, hein? Que beleza, hein? Hoje é aniversário, vai ter bolinho. Eu não te avisei antes. Você não avisou, não avisou antes. Você e o Mercúcio, né? Fica... Você se junta e põe musiquinha e tal, por isso que eu não avisei. Gostou? 2 anos, que delícia, hein, 2 anos de Conectado ao Poder, viu? Muito bom. Mais de 1 ano já aqui na OK FM. Legal, bacana. Legal pra caramba, é. Muito bom. Um espaço muito interessante. Não é puxando sardinha, não, mas o Conectado ao Poder. É nóis. É nóis. É nóis, que é nóis. E olha só, mais aniversariantes, viu? Hoje, quem tá fazendo aniversário é a deputada distrital Liliane Roriz e também o setor Pôr do Sol, lá em Ceilândia, viu, Rodrigo Mercúcio? Pois é, hoje é aniversário do Pôr do Sol e as manifestações aqui no Facebook, parece que o negócio lá tá bom hoje. Tá bom, tá bom? Festinha boa? Parece que a festinha lá tá boa, viu, Zé? Lá no Pôr do Sol? Lá no Pôr do Sol. Aí. E só pra complementar, Sandro, com relação a amanhã, uma coisa é fato. A Dilma caindo ou ficando, segunda-feira teremos um novo governo. Com impeachment ou sem impeachment, será um novo governo. Boa. Eu vou fazer um acordo com vocês aqui, Zinho e Rodrigo Mercúcio. Olha, primeira hora do Conectado ao Poder de hoje, nós vamos falar só de Brasília. Legal. E aí a segunda hora nós vamos fazer uma cobertura aqui bem focada em tudo que está acontecendo lá no Congresso Nacional, que parece que virou a noite, viu? Impressionante, né? Acho que isso vai acontecer a cada quantos anos, hein? Congresso Nacional, a Câmara Federal na sexta-feira virá a noite trabalhando. Olha, a última vez que aconteceu foi quando o Collor foi impeachmentado, né? Isso quando? Em 92, né? É, exatamente. 24 anos, 24 anos que atrás. Beleza. A cada 24 anos. A cada 2 décadazinhas e isso vem acontecer. Olha, eu vou fazer o seguinte, agora meu dia 7, hoje nós estamos recebendo aqui, ele é um dos homens fortes hoje do governo de Brasília, junto com o governador Rodrigo Hollenberg. Eles fizeram a construção do PSB e levaram esse partido para o comando do Distrito Federal. Foram coroados aí nas eleições de 2014, chegando ao posto mais alto, que é o posto do governador do DF, é o Marcos Dantas, que foi presidente do PSB, ainda está afastado, porque hoje ele responde à Secretaria de Mobilidade aqui do Distrito Federal. E eu já agradeço aqui a presença dele, não é a primeira vez, segunda vez aqui com a gente no Conectado ao Poder. E temos 1 hora aí para falar bastante sobre a mobilidade aqui no DF. Obrigado, viu, Marcão? Bom dia ainda, porque eu não almocei. Bom dia aos ouvintes da 104 OK FM. Bom dia, meu amigo Sandro Gianelli. Bom dia ao Rodrigo Mercúcio e um grande abraço e um prazer em conhecer aqui o Zinhão, que eu acompanhava muito seus programas pela manhã na rádio. Na Jovem Pan, Isso. Pode falar. Eu queria saudá-lo e dizer que o seu programa era muito legal. Bom, eu estou aqui para poder bater um papo com vocês. E Rodrigo e amigos, eu nesse momento vou me dirigir à população de Brasília para que amanhã vá fazer a sua manifestação. Leve a bandeira, leve sua faixa, se você for a favor ou contra o impeachment, mas isso tudo dentro de uma perspectiva de paz. Vamos fazer a manifestação, que é legítimo, o direito de exercer a nossa manifestação é constitucional. Vamos ir e vir, agora vamos na paz, sem criar confusão, sem, cair em provocação. Enfim, vamos lá na expectativa da gente aceitar o resultado que o Congresso deliberar. Agora, tudo isso com muita paz, com muita harmonia, porque a vida continua, o país precisa continuar, as instituições estão funcionando normalmente, a gente precisa que na segunda-feira o país continue marchando normalmente. Boa, viu, Marcão? Boa. Agora, meu dia 9, olha só, nossa enquete de hoje, viu, Ziano, podia ser diferente, né? Nós queremos saber aqui qual é a sua expectativa em relação à votação do impedimento da presidente Dilma Rousseff. Quero saber se será aprovado ou não. Qual é o seu sentimento em relação a esse impedimento que deve começar a ser votado amanhã ali entre 14 e 15 horas. E claro, sua participação sempre valendo prêmio aqui no Conectado ao Poder, através do WhatsApp, o 93208-474. Você vai concorrer aí a um par de ingressos para a
Van Boa pra hoje, viu? Com William Marlon, Rick Rangel e Zé Marco e Miguel. É pra hoje, né, Zion? É, exatamente, hoje a festa vai ser boa lá. Showzão como você bacana. bem falou aí, William Marlon, Rick Rangel e Zé Marco e Miguel. Muito e a bem. lista VIP da OK, tá? Muito bem, muito bem. Vai chegar lá e vai falar, olha, eu ganhei... Eu sou lá VIP da OK. Eu ganhei na Exatamente minha rádio, isso. Né? Eu ganhei na minha rádio. Se prepare para uma noite deliciosa na Bamboa hoje. Vamos fazer o seguinte agora, meu dia 10. Vamos tocar uma música e a gente volta aqui com o Marcão. Olha só, hoje eu vou fazer o encerramento de uma forma diferente. Ao invés de falar que você está conectado ao poder, eu vou falar tchau, querida. OK FM, conectado ao poder. Entrevista. OK FM, meu dia 14. Olha, o nosso convidado de hoje é o secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal, o senhor Marcos Dantas, ele que presidiu aí o PSB por muitos anos. Marcão, a primeira pergunta lá, logo de cara, quantos anos ali na frente comandando o Partido Socialista Brasileiro aqui no Distrito Federal? Foram mais de 10 anos. Eu queria também aproveitar para mandar o parabéns para o seu programa que completa hoje 2 anos. É um espaço importante, um espaço democrático e você tá de parabéns pela condução desse programa que coloca o debate da política da nossa cidade. Bacana, bacana. 10 anos, hein, à frente de uma sigla. É um Muito tempinho, bom. hein? Eu vou pegar um gancho favor. seu, Sandro, na pergunta. Você está à frente há muitos anos do PSB. A esquerda, ela morreu? Acabou a esquerda? Ou a gente tem uma esquerda atuante? Zinhão, não acabou. O que a gente precisa fazer é uma revisitação aos nossos programas, aos nossos estatutos e, de fato, fazer uma revisitação e fazer uma autocrítica. Sobretudo, hoje os partidos, as militâncias políticas estão muito desacreditadas. Então, nesse momento da mais grave crise, após a era Vargas, estamos atravessando uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral profunda. Nós da política, nós que estamos na militância política, nós precisamos entender que o mundo mudou e que o país mudou. A gente precisa trazer a credibilidade para essa que é uma honrosa missão, que é fazer política. Então a gente tem que ir para a rua, conversar mais de perto com a nossa população. Hoje o representante e os representados estão muito distantes. Isso é uma crise mundial. Nós passamos pela diversas crises mundiais recentemente, tudo em face do mundo ter mudado com a perspectiva política. Então temos aí a Primavera Árabe, entre tantos outros movimentos na política mundial, e entendo que no Brasil não é diferente. Hoje nós estamos precisando de credibilidade. Obviamente que a gente não pode colocar todos no mesmo saco. Temos políticos sérios, de várias matizes, não são só de esquerda não, nós temos políticos honrados e sérios de diversos partidos. Não vamos achar que nós somos o dono da verdade, que nós somos os melhores, não. Mas nós precisamos de fato rever toda essa conjuntura política, toda a estrutura política, inclusive as leis, a lei que fundou os partidos, e nós precisamos de uma reforma profunda no sistema político eleitoral do nosso país. Rodrigo Mercúcio. Fazendo um puxado com a pergunta do Zinhão e uma menção a um grande líder do PSB, falta hoje um arraiz, Marcão? Uma pessoa que conseguiu unir a esquerda lá atrás, falta hoje uma identidade política no Brasil? Com toda certeza, Rodrigo Mercúcio, falta muito mais do que isso, falta uma referência. Porque na vida, sobretudo na vida pública política, a gente precisa de símbolos. E a gente hoje não tem essa referência, não tem esse símbolo. Nós perdemos recentemente o nosso querido, saudoso Eduardo Campos. Está fazendo muita falta nesse momento. Ele, com toda certeza, ele poderia ser um grande construtor do bom senso, do consenso. Está faltando bom senso nesse momento. Fazer um pacto para a gente fazer essa travessia. Na minha avaliação, está faltando isso. A gente precisa parar de olhar para os nossos interesses pessoais, os nossos interesses partidários e olhar o interesse maior, que é o interesse da população. É isso que a gente precisa fazer. Na minha avaliação, Eduardo, nesse momento, ele seria o construtor dessa ponte para poder chegarmos aí a um entendimento nacional. Bacana. Agora, meu dia 18, nós estamos recebendo aqui Marcos Dantas,
Ele que é o secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal. Marcão, hoje a Secretaria de Mobilidade, nas pesquisas internas que o governo tem, essa questão da mobilidade, do transporte, tudo isso aí unificado, está na escala de qual problema dentro do Distrito Federal? É o que hoje? O terceiro, quarto, quinto maior problema? Sandro, a mobilidade é um problema do mundo, é um problema das cidades. Portanto, ela é uma política pública debatida diariamente. Ela mexe diariamente com todos nós, com todos os trabalhadores, pelo menos 2 vezes. Você vai e volta usando os meios de transporte. Portanto, é uma prioridade do nosso governo e ela tem sido objeto de muita demanda, de muita preocupação de todos nós que estamos à frente da pasta, e sobretudo do nosso governador. Ela tem sido uma das principais preocupações. Certo? A preocupação número 1, obviamente, é a saúde. A saúde é a preocupação número 1 no país hoje. No país e na nossa cidade. Depois eu posso elencar a educação. Certo? Aí, em terceiro... Segurança pública, mobilidade. A segurança e a mobilidade caminham juntos nessa preocupação. Interessante você falar isso, Marco, porque assim, no meu ponto de vista é o seguinte, que o transporte, o trânsito como um todo, ele é uma questão de saúde, assim. Eu ligo muito o transporte à saúde, assim, porque perde-se um pedaço bom do seu tempo para ir e vir, e a qualidade também, ela reflete, ela reverbera no bem-estar do cidadão, né? Com toda certeza. Se você passa menos tempo no ônibus, se você gasta menos tempo no ir e vir, você vai ter mais tempo para chegar na sua casa, ler um livro, ir para um bar, bater papo com os amigos, estudar, ler um livro, ouvir música, curtir seus filhos. Então você acertou em cheio, Zé. É qualidade de vida que é saúde. Então esse é um problema que tem que estar linkado. Bacana. E qual é o maior desafio hoje para a Secretaria de Mobilidade? Nós temos diversos desafios. A nossa busca incessante é na qualidade do transporte, oferecer um transporte público de qualidade, seja no sistema público, que são os ônibus, os coletivos, os micro-ônibus, também como oferecer um transporte sob trilho de qualidade, que é o metrô. Então, o grande problema é que nós temos hoje uma cidade que tem distâncias muito longas. E na operação do sistema foi concebido você fazer essa operação ponto a ponto. Certo? O que nós estamos trabalhando para resolver, e vamos fazê-lo, é fazer sistemas troncais. Ou seja, usar a integração como modal para poder facilitar a vida do passageiro. Hoje, seguramente, nós temos nós temos a frota mais nova do país, isso é muito importante. Nós temos distâncias grandes, como eu falei, e nós estamos fazendo um estudo para fazer um redesenho dessas linhas. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos linhas sobrepostas, linhas que, por exemplo, fazem um trajeto muito longo, isso aumenta o tempo do usuário dentro do ônibus. Então esse estudo visa você fazer essas interligações, essas ligações tronco-alimentadas na perspectiva do passageiro poder ter menos tempo dentro do ônibus. Com isso você queima menos combustível, enfim. E com isso também, é uma questão importante com o redesenho das linhas, nós também diminuímos o custo da tarifa. Para você ter uma ideia, nós temos aproximado aqui, Mercúrio, aproximada 1.000 linhas. 1.000 linhas. Muita linha. Belo Horizonte, nós temos 700 linhas. Vocês dão um exemplo rápido para vocês entenderem como tem superposição de linhas. Enfim, então, esse é um estudo longo, demorado, mas nós já estamos fazendo e para poder otimizar o sistema. O contrato prevê o sistema tronco alimentado, mas hoje a operação é feita ainda aos modos antigos. Então, essa é um ajuste que precisa ser feito imediatamente para a gente melhorar a qualidade do transporte. Ótimo. Agora, meu dia 22, olha, a nossa enquete de hoje, nós queremos saber qual é a sua opinião aí sobre o impedimento da presidente Dilma, se ele será aprovado ou não
provavelmente aí na noite de amanhã, viu? Lá pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Você pode participar aqui a qualquer momento pelo 93208474, é o nosso WhatsApp. Tá valendo um par de ingressos aqui para Bamboa com William Marlon, Rick Rangel e Zé Marco e Miguel. Você está conectado ao poder, já voltamos. Conectado ao poder. WhatsApp OK. 93208474. Ok, FM, meio-dia e 30, eu sou Sandro Janelli e você está conectado ao poder comigo, com Rodrigo Mercúcio, com o Zião, e o nosso convidado dessa primeira parte do Conectado ao Poder de hoje é o secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal, Marcos Dantas. E por falar em WhatsApp, viu, Zião? Nossa enquete de hoje foi a seguinte, olha, qual é a sua expectativa em relação à votação do impedimento aí da presidente Dilma? Queremos saber o que você sente, será aprovado ou não? Temos algumas participações aqui, olha, o Gifone acredita que sim, que será aprovado. O Anderson Alves, até agora aqui, todo mundo tá acreditando que será aprovado, viu? Gifone, Anderson Alves, Sérgio Louros. Sérgio Louros ainda deu um placar aqui pra gente, viu? Sérgio Louros, nosso amigo aí do blog Informando e Detonando. Ele disse que será aprovado com 370 votos aí favoráveis. É uma perspectiva boa, Se né? ele acertar, eu quero os números da Mega. Eu já vi algum cruzamento hoje, inclusive o antagonista manda 389 votos. Já pensou se chega, né, no placar desse? Ia ser gigantesco. Quase 50 né? acima do necessário. Do necessário, Vamos ver, né? Vamos Essa última acompanhar. semana foi bem sensível nesse sentido, né? A gente viu muitos aliados da Dilma desembarcando, né? Agora a Brasília tá paradinha, você reparou? Agora perguntar até pro Marco aproveitar, né? Assim, aquele muro lá que estão chamando o muro do Hollenberg, né? Aproveitar a sua intimidade com o governo. Porque assim, se acha o governo entendeu que foi realmente uma atitude necessária botar aquele muro lá para separar os oposicionistas e os governistas lá. Como é que foi? Como é que se chegou nessa decisão, Marcos? Na verdade, o clima ele vem se aquecendo, notadamente as tensões e as pessoas radicalizando todo o processo. Então a inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, junto com os demais órgãos, entenderam que precisava ter uma separação. No estádio de futebol você bota de um lado uma torcida, do outro a outra torcida. Então são torcidas, né? Não vamos ignorar isso. Portanto, para preservar fisicamente as pessoas e para que todo mundo faça a sua manifestação sem ser incomodada, o governador entendeu que era prudente colocar aquela divisória, aquelas cercas, aqueles gradios. Brasil, ali no meio do gradio teremos 80 metros de largura. Para que esses 80 metros? Para que os serviços sejam prestados caso se façam necessários, como ambulância, o corpo de bombeiro, enfim. Então, isso também, chamado de zona azul, isso também é para poder, em caso de necessidade, de uma extremidade, de uma ocorrência, de uma enfermidade, a população tenha todo o atendimento. Teremos ali um posto, quase um mini hospital, montado próximo ao Palácio da Justiça, com médicos, enfermeiros, enfim. Mas, como é uma área muito grande, e para poder, de fato, evitar maiores problemas, decidiu-se pela colocação dessas grades. E ratificar a mensagem que o Marcos mandou no início, né? Vá com paz no coração, né? Você que vai lá participar desse processo importantíssimo, democrático, legítimo, vá com paz no coração. Teve uma imagem bacana que circulou ontem nas redes sociais. Claro, foi uma imagem proposital. Uma pessoa com a blusa vermelha, foto, né, e a outra com verde e amarelo, e os dois com as escadas se beijando ali sobre o muro ali, a principal cerca ali. Muito bacana. Agora sim, é inimaginável. Eu acompanhei nas redes sociais, muita gente batendo, fizeram comparações até com aquele muro de Berlim, coisa que não tem nada a ver. Mas é inimaginável que se juntem dois grupos assim num momento tão complicado, né, do nosso país, e não tenha um sistema daquele dali. Não tem como, gente. Não tem como. Se você deixa ali, vamos tirar o muro, vamos tirar tudo e deixa lá quem é a favor e quem é contra ficar junto no meio. Vai ter pancadaria o tempo todo, vai ter pisoteamento. É impossível que isso não aconteça. Até por questão dos nervos. Então não tem outra possibilidade de dar espaço para os dois lados
já que é um momento de votação, um momento decisivo, sem que se coloque aquela cerca ali. Agora sim, o pessoal de segurança pública vão ter muito trabalho amanhã, viu? Muito trabalho. Mas que Deus abençoe a todos aí, todos os manifestantes e os profissionais que estejam trabalhando lá, para que ocorra tudo bem, né, Marcão? Eu também tenho nas minhas orações pedido que amanhã eu vou estar trabalhando o dia todo, daqui a pouco eu vou para uma reunião para tratar desse tema. E eu tenho a convicção que o povo vá para a rua civilizadamente. É um povo ordeiro, um povo de paz. A paz a gente faz, né? Então, pedindo aqui, vamos ter essa prática do diálogo, da paz, porque o radicalismo, o vandalismo não interessa a ninguém. Vamos ir para a manifestação, como disse o Zé, com amor no coração, porque isso é o que importa. O resultado, a vida continua depois disso tudo, nós precisamos tocar nossas vidas. O metrô funcionando, o transporte em horário especial, vai ter alguma coisa nesse sentido? Tudo, fizemos um planejamento exaustivo. Amanhã teremos aí um plano de contenção, ônibus funcionando normalmente, metrô funcionando normalmente, com tudo muito planejado, muito programado para poder atender a nossa população. Boa, boa. Agora, meu dia 35, eu queria, Marcão, que você passasse para a gente, por exemplo, hoje, além dessa questão, a principal, que são os ônibus, né? Afinal de contas, o metrô ele acaba não atendendo todas as regiões do Distrito Federal. Mas e no quesito obras? O que nós podemos esperar aí para os próximos anos, aí, até o final dessa gestão? Semana passada eu ouvi o governador, até numa outra emissora de rádio, dizendo que o túnel ali do Centro de Taguatinga vai sair do papel, vai começar a obra. Realmente vai sair? Qual é a previsão? E o que nós temos aí previsto aí? Sandro, com todas as dificuldades, nós vamos fazer bastante obras. O túnel de Taguatinga daqui a 2 meses se inicia. O BRT Norte, nós já entregamos o projeto para a Caixa Econômica, para avaliação e aprovação. O trevo de Tiragem Norte, vamos iniciar agora, o alargamento da Ponte do Bragueto. A conclusão da via Torto Colorado, junto com o trevo de Tiragem Norte. São obras importantíssimas para a população. 4 viadutos, vamos entregar em Águas Claras. Então tudo isso, obras que vão impactar sobre medida a mobilidade, certo? São algumas obras que iniciaremos já de imediato. Essa do túnel ali de Taguatinga, vocês acreditam que leve quanto tempo? É uma obra para, no mínimo, 18 meses. 18 meses? 18 meses. É uma obra grandiosa. Né? É o túnel na chegada ali da IPTG ali? Isso, chegando em Taguatinga. Uhum. Vai ser um adianto danado, né? Esse já fazia parte do projeto, né, no inicial, que não foi feito, né? Não foi realizado lá atrás, agora nós retomamos e aprovamos o projeto, o Tribunal de Contas aprovou, agora inicia a obra, já tem a empresa que ganhou a licitação, agora estão ultimando os termos contratuais para iniciar a obra. Marcão, esse gargalo que tem aqui no final da IPTG vindo para o plano piloto, qual é a solução para ali? Olha, a solução na IPIG é fazer uma terceira faixa. Isso está previsto no plano de transporte urbano, certo? Falta ajustar o projeto e licitar. Temos recursos para isso, estamos ajustando tudo isso para poder resolver esse grande problema que você citou. Mas é um conjunto de obras e a IPIG está nesse planejamento também. Bacana. Agora, meu dia 38, eu vou mudar aqui um pouquinho o tema, viu, Zinho? Parar de falar um pouquinho. Mas vamos continuar na mobilidade. Eu queria falar sobre essa questão das ciclofaixas. Como é que tá? Porque hoje nós vemos nas cidades satélites, nas regiões administrativas, nós temos até uma boa quantidade de ciclofaixas. Existe algum projeto para fazer a interligação, um exemplo, do Guará com o plano piloto, para que, de repente, o cidadão lá, o ouvinte que mora no Guará, possa vir trabalhar aqui no plano piloto com um pouco mais de segurança? Olha, eu agora também sou usuário de bicicleta, sou um ciclista. Eu tô impressionado com a quantidade sobretudo no final de semana, de gente pedalando. Muita gente, sem contar os clubes de bikes que estão funcionando à noite. Isso é um barato. Inclusive, eu pedi à minha equipe que estudasse medidas para poder proteger esses clubes. Ou seja, à noite você está pedalando, a gente precisa ter alguma organização, precisa ter alguma coisa que proteja essa turma. Eu, no outro dia, ia para casa e à noite eu vi um grupo pedalando por volta de 21 horas e você não vê a iluminação atrás nem na frente.
Então eu estou pedindo para o meu pessoal técnico dar uma analisada nisso, para que a gente proteja mais a turma que está pedalando de noite. Sobre a ciclofaixa, nós estamos lá terminando de implementar a ciclofaixa em Águas Claras. Vocês falaram há pouco da IPTG. O DR está ultimando para colocar, de fato, em prática a ciclovia da IPTG. É uma grande obra que nós vamos fazer e é o transporte que a gente precisa valorizar e apoiar, e vamos fazer isso porque a tendência mundial é a bicicleta. Nós agora, recentemente, entregamos mais 11 estações de bicicletas, completando um total de 40. Esse é o programa Bike Brasília? Bike Brasília. E estamos terminando um estudo para fazer um diagnóstico da nossa malha cicloviária, não só para poder mantê-las como tem que ser, como também ver de fato quais são as interseções e se de fato essas que já foram construídas estão atendendo a população, porque tem ciclovias que ligam nada a lugar nenhum. Não, você precisa fazer, de fato, uma interligação, e esse estudo que vai ser realizado vai dar um diagnóstico completo. Iluminação, o estado de conservação, tudo isso. E a gente trabalha firmemente para poder implementar mais ciclovias. Por exemplo, eu moro no Guará. A gente tem que ter a perspectiva... O cidadão desce do metrô ali da estação Guará e trabalha no polo de modas ou trabalha ali naquela redondeza. A gente precisa construir ciclovias para que ele possa pegar uma bicicleta no metrô e entregá-la no polo de modas, por exemplo. Então esse estudo junto com o metrô a gente está fazendo para poder fazer essa ligação, essa interligação. Muita gente já vem de bicicleta no metrô. O último vagão é reservado aos usuários de bicicleta. Mas eu moro numa região onde tem uma ciclovia muito grande. Eu vejo a quantidade de trabalhadores que vão trabalhar de bicicleta. Portanto, a gente precisa ter um olhar, uma atenção especial a esse modal. Certo? Então, nós estamos ultimando com o metrô para poder flexibilizar o uso da bicicleta. Agora, precisa de infraestrutura, que são as ciclovias ou as ciclofaixas. Isso tudo é um programa que nós estamos fazendo junto com a Secretaria, com a SEGET, Gestão do Território, para a gente em breve poder ofertar mais condições aos ciclistas da nossa cidade, que é fundamental, é um transporte que humaniza, é um transporte que traz saúde e não polui. Só tem qualidade, Só tem qualidade. Né? Realmente andar de bike é a tendência mundial. O mundo anda de bike, né? O Rodrigo Mercúcio também tem bastante. Nossa, esse exercício bastante de bike. Você mesmo, Rodrigão? Tá? É verdade. Quantos quilômetros por dia você tem de bikezinho aí? De bike? De casa até o metrô deve dar uns 2 quilômetros mais ou menos. Aí eu pego a bikezinha e vou até o metrô. Esse programa aqui, o Bike Brasília, inclusive, ele tem várias estações e eu queria que o Marcão explicasse pra gente o seguinte, aí em seguida o Rodrigo Mercúcio faz o questionamento dele. É o governo que disponibiliza essas bicicletas, essas bikes aí nessas estações, é isso, Marcão? Não, é um contrato com uma empresa que disponibiliza essas bicicletas. A empresa, ela capta patrocinadores que na bicicleta e na estação vai fazer uma propaganda. Certo? Para o governo é custo zero. Bacana. Né? Você chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela praia de Copacabana, todo mundo pedalando bicicleta que o cidadão tira na estação. E é barato, Zião. R$10 por ano um contrato você fecha. Então, se você não tiver a bike ou não quiser levá-la para o serviço, você pode fazer um contrato como esse, utiliza todo dia, de 6 da manhã às 23h59. Você pode utilizar essas estações para poder trabalhar, para poder passear. E uma coisa interessante, o turista usa muito. Você chega no centro da cidade, você vê muita gente pedalando, são turistas. Lá em Esplanada, né? Você vai agora na Esplanada agora à tarde, você vai ver o tanto de gente que está pedalando nessas bikes disponíveis lá nas estações, né? A Grazi mesmo, jornalistas geralmente usam, né, Rodrigo? Sim, bastante. Minha noiva usa bastante para ir trabalhar. É verdade, a gente usa bicicleta. E aí meu comentário era sobre isso. Eu acho que o Marcos, nosso secretário, chegou a inaugurar novos pontos de bicicletas agora. Nós entregamos mais 11 estações, aí totalizamos 40
40 estações com a disponibilidade, Rodrigo, de 400 bicicletas. Mas é muito pouco e está concentrado na Asa Sul, na Asa Norte, no centro da cidade. Nós precisamos levar isso para as cidades. Então esse estudo também vai apontar para a necessidade de uso em outras cidades. E nas outras cidades, eu, por exemplo, hoje cedo fui na Ceilândia e fazer compras e vi muita gente pedalando. Hoje é uma febre boa, é uma prática extremamente saudável e a gente tem que dar as condições de infraestrutura para essa turma toda pedalar. Bacana, agora 12h44, vamos de WhatsApp ou de músicas, Ian? Vamos botar, tem uma pergunta aqui falando do transporte aqui para o Marcão, que é o seguinte, ele está perguntando, é o Fernando Alves, ele pergunta quando vai ter a integração do transporte do DF com Goiás e afirma que não seria mais viável que as empresas que operam no DF operassem também no Goiás, na região integrada de desenvolvimento econômico, a RID, né? É o Fernando Alves e ele também pergunta a sua posição em relação ao impeachment, se é a favor ou contra. Fernando, essa questão da integração com a região do entorno, a sua pergunta é excelente. Nós assinamos um termo de cooperação com a NTT, que cuida do transporte no entorno, e esses estudos estão sendo realizados junto com a Associação dos Transportadores do Distrito Federal, da associação que chama Transit, que é a associação que reúne as 5 operadoras do DF. É uma ideia, a sua ideia está sendo estudado te digo que nós estamos com muito empenho. Não é uma equação simples, porque ela transcende a nossa cidade, ao Distrito Federal, portanto nós precisamos ter o Estado de Goiás participando dessas discussões. O governador, desde a época que era pré-candidato, já pensava nessa possibilidade. Lá atrás a gente já estudava isso. Como eu disse, já fizemos um termo de cooperação com a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para poder fazer esse estudo. Eu queria dizer que tem um estudo preliminar feito já de Santo Antônio para Samambaia. E aquele terminal, viu, que nós vamos entregar na Samambaia, ali na BR-060, poderia ser esse ponto de transbordo, esse ponto de integração. Então, assim, as coisas estão se casando. Mas não é uma solução simples, porque não depende só do Distrito Federal. E também nós temos que avaliar quem vai pagar essa conta, que não é barato. A minha posição com relação ao impeachment, o meu partido tomou uma decisão. O PSB tomou uma decisão na sua direção nacional e a posição do PSB é os parlamentares do partido votarem a favor do impeachment. A minha posição, eu prefiro me colocar neutro, como secretário de Estado, como gestor público que tenho que tomar diversas decisões, inclusive de hoje para amanhã, várias ações, eu prefiro me colocar como um neutro. Eu espero que a gente encontre a melhor solução para o nosso país. Do jeito que está, não podemos continuar com o país paralisado, com a economia paralisada, o maior índice de desemprego na história da nossa cidade, do nosso país. Eu acho que nós precisamos encontrar uma equação para que a gente possa voltar a crescer, voltar a produzir, e, sobretudo, a gente ter aí o país fora desse turbilhão que estamos vivendo. Bacana, 12h48 agora. Eu vou fazer o seguinte, Mercúcio, vamos tocar uma música rapidinho e eu volto com você, combinado? Você está conectado ao poder, já voltamos. KFM, conectado ao poder. Entrevista. Ok, FM, agora 12h51, você está sintonizado na sua rádio, né? Eu gostei do slogan novo ali, ó. É do jeito que você gosta, né? A sua rádio, do jeito que você gosta. Se eu tivesse voz de locutor, eu conseguiria fazer. Faz aí, tem voz de locutor. Faz aí, manda ver. Você é um cara. Ok, FM, a sua rádio, do jeito que você gosta. Mandou bem. Olha só, nós estamos recebendo aqui o Marcos Dantas, ele que é secretário de mobilidade aqui do Distrito Federal, e temos agora uma observação aqui de Rodrigo Mercúcio. São uns memes, né, no Facebook aqui com relação ao impeachment. Tem um aqui que tá falando que vai ser narrado pelo Galvão e comentado pela Glória Pires. Imagina. Brincadeira, viu? A turma tá dando um show nas redes sociais, né? É tanto meme toda hora. Tem uns bonequinhos, um aguando a plantinha do outro. Tem um outro aqui daquele jovenzinho que tá na torcida e ele é filmado no telão, que ele dança todos e se balança. Aí a favor 340, contra 122. Aí você aperta, o menininho fica todo
saralepo, né? Todo alegre, assim. Rodrigo, vamos levar esse espírito amanhã para as ruas. Boa. Esse espírito da alegria, da brincadeira. É o espírito do nosso povo, do brasileiro. Então teremos manifestações em diversos locais do nosso país. E aqui em Brasília, vamos levar esse espírito da harmonia, da amizade, da galhofa, da brincadeira. Claro que é um momento sério, ninguém tem dúvida disso, mas não vamos nos portar como guerrilheiros, e sim como parceiro, como companheiros e como cidadãos, e vamos ter essa consciência amanhã. Esse é o caminho mesmo. Agora, meu dia 53, Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a TCB. Faz tanto tempo que não se fala de TCB aqui em Brasília. Você podia até explicar pra gente o que foi, o que era a TCB no início e o que é a TCB hoje, né? Olha só, a TCB agora está lançando um sistema de monitoramento em tempo real dos seus ônibus. A TCB, ela é um símbolo da nossa cidade. Ela tem um simbolismo muito grande para todos os brasilienses, enfim. Ela para nós tem um valor substantivo. Ela ajuda a regular o mercado, isso é importante. O que o nosso presidente Manoel Alexandre está fazendo um excelente trabalho, ele está modernizando a gestão. Só que durante esses anos todos, pasme, senhor, você, ao invés de fortalecer o RH, recursos humanos, você emprestou centenas de servidores, entre motoristas, cobradores, fiscais, para diversos órgãos do GDF. Então, o que nós estamos fazendo? Trabalhando firme para poder resgatar a autoestima desses trabalhadores. E, na medida do possível, resgatando esse conjunto de trabalhadores para que eles possam trabalhar na sua função, que é a TCB. Então, tem uma nova gestão, com uma nova mentalidade, com a perspectiva de colocar a empresa onde ela deve estar. Claro que a gente sabe das limitações e das dificuldades, mas estamos trabalhando, melhorando, por exemplo, uma linha importantíssima, que é o centro da cidade até o aeroporto e vice-versa. Melhorando, otimizando essa linha, divulgando essa linha, porque muita gente não sabe que essa linha existe. Chega no aeroporto e não tem nenhuma referência. Então fizemos uma campanha maciça nos hotéis, com os agentes de viagem, melhoramos o atendimento no aeroporto para poder dar conforto àquele que precisa utilizar essa linha, que é muito importante para a cidade. Agora, Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho, nós temos acompanhado algumas notícias e, ao que parece, tem alguns parlamentares que querem a volta das vans aqui em Brasília. Existe alguma possibilidade disso vir a acontecer? Olha, com toda tranquilidade, com toda honestidade e respeitando a nossa Câmara Legislativa, porque é uma instituição muito importante para a democracia e para a nossa cidade, vans tem que ficar no passado. Nós estamos falando de uma cidade moderna. Nós temos que melhorar o transporte de massa, o metrô, os ônibus, certo? Esse tipo de transporte não ajuda, não contribui. Ele simplesmente cria, congestiona a cidade e não resolve o problema da mobilidade. Você tem uma ideia? Um BRT transporta 150 pessoas. Uma van transporta 10, 11 pessoas. Então, fazendo uma conta rápida, você vai ter que botar quantas vans para poder transportar 150 pessoas? Isso. O micro-ônibus hoje transporta em média quantas pessoas? 25 pessoas. 2 vans. 2 vans e meia, por aí, 30 pessoas. Mas os micro-ônibus têm uma função importante naquelas linhas secundárias nas diversas cidades. Então isso ajuda muito lá. Os micro-ônibus. A van não é uma solução em mobilidade de lugar nenhum desse país e do mundo. E sem dúvida é um retrocesso, né? Eu me lembro que existia uma competição louca dessas vans, viu? O trânsito ficava muito mais perigoso. Minha mãe mesmo já foi vítima na época das combis. A Kombi correndo e... coisa de cinema. Se eu contar aqui vai parecer piada, mas surreal, abriu a tampa de trás, minha mãe caiu. Não, e aconteceu muito isso, na verdade, né? Era um esquema de transporte bem irresponsável. Muitas capotavam ali ali em Taguatinga mesmo, ali naquele viaduto para quem vinha do Pistão para subir ali era centro de capotamento de vans. É porque é uma concorrência selvagem. Criava-se comboios nas paradas e um queria passar por cima do outro. E, além de ser
de não ser um transporte que resolve a mobilidade, não ajuda e tem essa competição desigual e desumana. Isso não contribui para uma cidade que é moderna, né, a capital do país. Sem dúvidas, Ião. A gente é bem isso mesmo, assim, não resolve o problema de mobilidade, mas a gente tem um problema de mobilidade sério, gravíssimo, né, aqui em Brasília. E, ao meu ver, a gente tem condições físicas na cidade favoráveis para que se resolva, né? A opção por ter o BRT, assim, não seria melhor se ele fosse um transporte de trilho mesmo, assim, que a gente investisse nisso? Esse é o norte, assim, da Secretaria de Mobilidade, de trabalhar com trilho, ou não a gente vai continuar trabalhando em cima de pneus? E eu vou pegar uma carona nessa pergunta do Zião, relacionado à logística hoje desse BRT Sul que nós temos. Existe alguma previsão de alguma mudança? Olha, a pergunta que vocês colocam é muito importante. O trilho ajuda muito nas soluções do problema de mobilidade, sobretudo nas capitais como a nossa. O metrô, nós estamos aí com alguns projetos e algumas obras que serão feitas, sobretudo a extensão das estações lá em Samambá, na Ceilândia, e o projeto executivo de levar o metrô até o final da Asa Norte. Agora, hoje, na crise que vivemos, 1 quilômetro de metrô é muito mais caro que 1 quilômetro, por exemplo, de um BRT. A solução em diversas capitais do mundo tem sido o BRT. A nossa perspectiva é de construirmos aí, pelo menos deixar projetos realizados de 150 quilômetros de BRT. Pra você ter uma ideia, como eu falei anteriormente, o BRT ele transporta 150 pessoas por vez. Hoje nós transportamos 38 mil pessoas no BRT Sul. O BRT ele tem total segurança porque é uma faixa exclusiva, com ar-condicionado, com piso baixo, ele é muito mais seguro para o passageiro. Portanto, hoje no mundo, eu visitei alguns BRTs aqui no país e vi que é a solução hoje das grandes capitais. Você falou do BRT Sul. Nós temos um BRT que precisa, de fato, operar na sua totalidade. Eu estive visitando, nesses últimos 15 dias, pelo menos fui umas 4 vezes visitar o BRT, e a gente precisa fazer com que as estações que não estão funcionando vão passar a funcionar agora, a partir de julho, manutenção, com limpeza, com vigilância. E o BRT, ele tem que chegar até o terminal da Asa Sul, o TAES. Temos recursos, 230 milhões, vamos fazer a licitação para levar o BRT Sul até o terminal da Asa Sul, passando ali pela Candangolândia para chegar até... Esse era o traçado também que não foi concluído. E vamos, já temos recursos da Caixa Econômica e temos o projeto pronto para poder executar essa obra. Isso vai ser também muito importante. Temos também a perspectiva do BRT Norte. É uma obra de R$1 bilhão, o projeto executivo já foi entregue à Caixa Econômica. Vamos imaginar, sair do terminal da Asa Norte, ali no final da Asa Norte, até Planaltina de BRT, é uma maravilha para aquela população. Temos também a perspectiva de fazer a construção dos projetos do BRT Oeste e do BRT Sudoeste. Como eu disse, é um transporte de massa que tem uma faixa exclusiva. E aí, para você ter uma ideia, do Gama para o Plano, você gastava antes 1h20, hoje você gasta cerca de 50 minutos. Então é aquilo que nós conversamos no início, sobre passar menos tempo dentro do ônibus, para dar qualidade de vida, e o BRT oferece isso também. Geralmente é um expresso, ele vem de ponto a ponto, tem até algumas linhas que são paradouras, mas também você não perde muito tempo com essas paradas. As estações são mais confortáveis, são mais largas, mais extensas, então o BRT oferece muito mais conforto à população. Agora, é um projeto que demora a ser executado, mas nós estamos trabalhando e esperamos em breve começar essa obra para concluir os trechos 3 e 4 do BRT Sul. Bacana, agora 1h01 minutinho, vamos de música, vamos de break? Vamos fazer o quezinho? O que é que você deseja? De música, né? Vamos de música. Eu preciso ir embora. OK FM, opinião, crítica ou sugestão, conectado ao poder. OK.
Ok, FM, agora 1h04, nós recebemos aqui o secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal, Marcos Dantas, e, claro, a agenda de secretário é corrida, né, Zião? É corrida. Ele tem outros compromissos, ficou com a gente aqui mais de 1 hora, esclarecendo aqui muitas questões aqui relacionadas à mobilidade do Distrito Federal, questão dos ônibus, de obras, a questão... Nós só falamos do Uber, né? Que não deu tempo. Mas falamos sobre... Mais fora do ar aqui nós conversamos bastante. Enfim, nós só temos a agradecer aqui a vinda do Marcão, mais uma vez aqui ao Conectado ao Poder, esclarecendo, respondendo os ouvintes, sempre à disposição, muito solícito. Obrigado mais uma vez, Marcão. Eu queria agradecer a vocês três, os amigos Ião, Sandro Janelli e Mercúcio. Eu quero dizer que foi prazeroso poder conversar um pouco com vocês. Falta muita conversa ainda. Não falamos de terminais, não falamos de passe livre estudantil, não falamos dos táxis, que vamos dar uma... Tem que vir na próxima vez só ficar 2 horas. Me comprometo com você em breve voltar a ficar 2 horas, porque tem muita agenda ainda para a gente discutir, construir. É importante a gente poder passar informação para a nossa população e ouvir também as críticas, porque não dá adianta governar com os olhos vendados. A gente tem que estar com os olhos abertos e com os ouvidos bem abertos também para ouvir o que a população pensa, o que a população está dizendo, porque é próximo da população que a gente vai errar menos e vai governar melhor. Então eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês, aos ouvintes aí desse programa que completa 2 anos, e dizer que amanhã é um dia histórico. Vou repetir mais uma vez. Vamos na paz, vamos acordar com o espírito de paz, vamos para as ruas para exercer a democracia. A democracia se exerce dessa forma: bandeira, camiseta, camisa, faixas, mas sobretudo, como disse meu amigo Zião, com a paz no coração. Amor no coração. Amor sempre no coração. né? A vida tem que ser assim. A vida né? tem que fazer no dia a dia isso. Não? Mas amanhã é muito importante que a gente consiga exercer a democracia sem raiva, sem rancor. Então, a todos vocês, um excelente sábado, um excelente domingo e fique... Ok, firme, agora 1h11. Eu sou o Sandro Janelli, vou contigo aí até às 14 horas. Estamos aqui na companhia de Zião, Rodrigo Mercúcio. Batemos um papo muito bacana agora há pouco aqui com o Marcos Dantas, secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal, presidente do PSB também, partido aí do governador Rodrigo Hollenberg. Quero mandar um abraço aqui agora para a deputada distrital Luzia de Paula e também para o senador Hélio José, que estão sempre sintonizados aqui, acompanhando o Conectado ao Poder, e estão lá na comemoração dos 14 anos do Pôr do Sol, lá em Ceilândia, não é isso, Mercúcio? Isso mesmo, Sandro. Aqui pelas redes sociais aqui, o evento tá pra lá de bom, viu? Isso é bom, né, cara? Essas a comunidade, né, Zião? Fazendo a comemoração, o aniversário da cidade, isso é bom. Isso traz interação ali com a comunidade, você consegue ter um momento de festividade. Parece que o governador também foi lá, viu? Tava tem foto do governador. Foi. Tem uma foto aqui do governador com a deputada Luzia de Paulo, o deputado Júlio César também tá aqui na foto. Então parece que a classe política tá passando lá pelo Pôr do Sol hoje. Júlio César, o homem do esporte de Brasília. Olha só, Mercúcio, nossa enquete de hoje é a seguinte, viu? Qual é a sua expectativa aí em relação à votação do impedimento da presidente Dilma Rousseff? A maioria aqui, ó, pra falar a verdade, ninguém até agora disse acreditar que não será aprovado, viu? Ó, Whitman disse a era Dilma acabou. Edilson Pedro disse o seguinte, ó, muita coisa vai aí pelo menos diminuir com tudo isso, viu? Agora corrupto e corruptor sabe que a polícia está trabalhando. Pelo menos os desvios vão diminuir aí com a saída do governo do Partido dos Trabalhadores. O Edmilson disse que será aprovado e o Carlos Arruda também. A turma toda aqui, Zião, em massa, todo mundo acreditando mesmo que haverá o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Agora, pois não, Zião. Pois não, pode falar. Isso, né? É porque eu cortei a fala do Zião. Não, eu ia falar assim, que ó, me parece que assim, o momento é sensível, né? A gente sempre bate isso na tecla aqui, falando da crise moral, política, ética, enfim. Mas me parece que existe um senso comum no sentido de mudança mesmo, né? A gente chegou esmagador, assim, né? Esmagador. Do jeito que a economia tá, desemprego nas alturas,
povo sem dinheiro, salário defasado, expectativa servidor. Pior possível. É pior possível. Você quer ver um aqui que eu vi essa semana? As estatísticas de homicídio no DF caíram bastante, que é muito bom para a segurança pública, mas esses pequenos assaltos aumentou. Uhum. Quer dizer, exatamente isso, é a falta de emprego, né? A falta de oportunidade. Enfim, realmente o país precisa dessa mudança. Entendo dessa forma, que o país precisa dessa mudança. Assim. E assim, é ponto comum, assim, com o impeachment passando, assim, é óbvio. A gente está trabalhando com a possibilidade de passar o impeachment na Câmara e vai para o Senado, né? Mas com o impeachment passando ou ele não passando, há de se fazer alguma coisa nesse país. Né? Do jeito que tá, não dá, né? O governo Dilma acabou, né? Acabou o governo da Dilma. A governabilidade não tem acabou. mais. Com impeachment ou sem impeachment, uma coisa é certa, não tem governo Dilma. Não tem. Por isso que eu disse logo na entrada do programa que, a partir de segunda-feira, com impeachment ou sem impeachment, haverá um novo governo. Caso a nossa presidenta Dilma consiga lá seus 172 votos que ela precise, ela terá que ter um novo governo, né? Quer dizer que se o placar for 171 favorável ao presidente Dilma, ela perde. Perde porque dá 342. Então ela precisa de 172. Seria bonito 171 se fosse 171. Feliz 71. E com relação ao muro instalado em Brasília, que a gente falou aqui, é uma pena que não fizeram um camarote, né? Porque se da esquerda é para quem é contra o impeachment, a direita pró-impeachment, e quem quer as eleições? Tinha que ter um camarote para quem quer novas eleições. Agora tem um episódio que está acontecendo hoje, aconteceu hoje. Ontem a presidente fez um vídeo que saiu nas redes sociais, né? Afirmando que os golpistas, né? Já está botando a coisa dessa forma, vão acabar com os projetos sociais, tipo Bolsa Família. Quer dizer, tocando o terror mesmo, né? E hoje o Michel Temer, através do Twitter dele, ele teve que se expressar, falando assim, é uma mentira rasteira, né? Que de fato é uma mentira rasteira. Nesse momento, quem quer que assuma o poder na semana que vem, né? Hipoteticamente, não vai acabar com Bolsa Família, não vai acabar com Minha Casa Minha Vida, não existe isso. A menor possibilidade. Ninguém faria isso. Ninguém. Olha só, o ouvinte brincando aqui, mandou a seguinte mensagem. Diz que o ex-presidente Lula vai ao Procon reclamar que os deputados comprados mudaram de posição. Isso é São as redes sociais brincando, né? Né? Mas, Sandra, a gente tem que colocar, e o Zion tá correto, que de um lado vem o terrorismo, né? De se sair, golpismo, a palavra golpe, né? Que dá uma grande marketing, né? Para possível queda da presidente Dilma. Mas o que é discutido, Zion, não se fala, porque chegou um momento de saturação a política brasileira. Seja a presidenta Dilma impeachmentada, seja o Temer assumindo, seja o Cunha nesse processo todo viciado com as acusações que ele tem, produzindo o processo de impeachment. A mídia internacional ontem se manifestou, o The New York Times, ao país, dizendo que a presidente poderia ser impeachmentada sem sequer haver uma questão de indicação de corrupção em relação ao nome dela. Mas, no entanto, o que é fato, e aí, para quem é do cenário econômico, sabe que there's economics, né? Tudo é economia. A presidente Dilma não está caindo só pela questão de governabilidade dentro do Congresso. Está caindo porque a economia está mal. Está mal. Coisa que aconteceu, talvez, com o Lula, no meio do mensalão. O mensalão pipocando naquela época, mas, porém, o Lula tinha um cenário econômico muito melhor, onde o Brasil vinha crescendo economicamente no PIB. Talvez, se a Dilma estivesse no mesmo cenário econômico que o Lula, talvez essa questão das lava-jatos não teria chegado nela até o ponto do impeachment. Boa análise. Agora, olha aqui, ó. Tô acessando aqui, ó. A turma que estiver sintonizada, quem quiser acompanhar, tem um site aqui, ó, mapa.vemprarua.net. São desses movimentos aí que desde o início estão lutando aí para que a presidente Dilma Rousseff sofra o processo de impeachment. E o placar aqui, Zion, tá o seguinte, ó. Na Câmara, a favor, 350 votos. 350 votos favoráveis aí por impeachment de Dilma. Indecisos tem apenas 30 nesse momento, hein? 30 deputados federais aí indecisos e 133 deputados contrários. Quer dizer, para essa estatística aí de 172 ainda faltam 39 parlamentares aí para de repente darem essa vitória aí pro governo Dilma Rousseff. Tá um pouco longe, né? Um pouco distante, longe, né? A vaca foi pro brejo. E eles já estão aqui também com o mapa pro Senado, ó. São 12 senadores indecisos,
44 senadores favoráveis e 25 senadores contrários aí ao impedimento da presidente Dilma. Porque aprovando amanhã aqui na Câmara dos Deputados, esse processo naturalmente vai para o Senado e aí volta tudo a estaca zero, né, Mercúcio? Isso mesmo. Passando o processo na Câmara Federal, aí a presidente fica impedida, acho que por 90 ou 120 dias, e sobe para o Congresso, né? Para o Senado, que é o órgão da federação. Os senadores são responsáveis pelas federações. Qual é a proporcionalidade lá da acho que 46 senadores têm que votar a favor para que... Dois terços, né? Acho que isso, 2 terços. 81. Faz a continha aí. Peguei vocês hoje, hein? eu fazer aqui, se não pegou, eu peguei. Vocês visuaram sábado passado e agora? Não vai pra calculadora. Larga o celular, Mercúcio. Vai pro celular. Agora, olha só, aqui no Distrito Federal, os deputados estão... Não mudou nada. Continuam do mesmo jeito aqui, olha só. Deputada Érica Cocai é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os favoráveis, senador Regufe é favorável, deputado Alberto Fraga, Augusto Carvalho, Isalci Lucas, Laerte Bessa, Rogério Rosso, Ronaldo Fonseca e Rony Neme, todos esses deputados aqui são favoráveis ao impeachment. Uma novidade, né? Porque o deputado Rogério Rosso, semana passada, estava na lista dos indecisos. Hoje não, ele já circula ali na lista dos favoráveis. E só para encerrar aqui, Mercúcio, ainda temos 2 indecisos. 2 senadores. Adivinha quem? Só pode ser os 2 que nós temos no Distrito Federal. Pois é, manda. Senador Hélio José e Regufe. Não, Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Senador Regufe é a favor do impeachment. Desejar os parabéns aí pro senador Regufe. Que essa semana nasceu o bebê dele aí. Inclusive ele pediu nas redes sociais aí orações, porque o neném do senador nasceu com 7 meses. Prematuro. Toda a força é o senador Regufe. Nasceu com 7 meses. O Toinho? O que acontece? Claro, se emocionou bastante, postou uma foto lá chorando, muito bacana, muito legal isso, e desejar aí tudo de bom para a família do senador Regufe. Com relação ao senador Cristóvão, nas redes sociais dele, ele se coloca a favor do impeachment. A favor? A favor. Só mais uma questão, que tem um meme com os deputados federais em Brasília, que são 8, dizendo 7-1, 7 a favor do impeachment e apenas 1 contra. Placar da Alemanha, né? 7-1. Mas a Érica Cocai não tem como, né? Petista histórica do partido, e ela tá correta mesmo. Tem que defender o partido dela, tá correto. Tira o chapéu pra ela. Ficaria feio se ela mudasse de lado, né? Trocasse de legenda, aí ficaria feio. Agora no estado de Goiás aqui, nós temos Nossa Senhora, temos um único deputado aí contra o impeachment, que é o deputado Rubens Ottoni do PT aqui do Goiás. E uma deputada indecisa, que é a Flávia Moraes, do PDT. Atenção, rapaziada do entorno, hein? Ela não tá indecisa, não. O partido do PDT falou que quem votar contra seria expulso. Ela não quer dizer. Ela não quer dizer, então ela vai... Porque a determinação do partido dela, do PDT, é que todos votassem favorável. Ela vai na onda do PT, então. Ela vai na onda do... Agora, atenção, galera do entorno. Deputada Flávia Moraes, deputada federal aí, ela sempre vem na região do entorno buscar votos, hein? E a região do entorno sempre ajuda a deputada Flávia Moraes a ser reeleita e continuar lá na Câmara. Então, se você é a favor do impedimento da presidente Dilma, dá uma ligadinha lá no gabinete da deputada Flávia Moraes. Quem sabe ela contraria a decisão do PDT, o partido dela, e vota a favor do impeachment. Agora, se você é contra o impeachment, liga lá também e parabeniza a deputada. Tem que fazer isso. Da mesma forma que quem é favorável tem que fazer uma pressão e vice-versa, vocês também devem ligar lá e parabenizar o deputado pelo posicionamento dele. Eu vejo dessa forma. Agora, 1h22, eu vou fazer o seguinte. Vamos de música, nós voltamos aqui com Caio Maianelli, consultor político de São Paulo. Veio aqui exclusivamente para dar uma entrevista pra gente nesse momento aí. Então, ou nada tranquilo, nada favorável. Enfim, cada um entenda como quiser. Você está conectado ao poder, já voltamos. Participe e fique conectado ao poder. WhatsApp OK 93208474. OK FM. Conectado ao poder todo sábado, meio-dia, aqui na OK FM. OK FM agora 1h30 minutinhos em ponto aqui. Você está conectado ao poder comigo, com o Zião, com o Rodrigo Mercúcio, e estamos recebendo aqui mais um convidado, Caio Maianelli, que é consultor em marketing político. Caio,
Boa tarde, obrigado por ter vindo aqui ao Conectado ao Poder. Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos membros aqui da mesa. Boa tarde aos ouvintes da OKFM. É um prazer enorme estar em Brasília, principalmente nesse momento histórico que o Brasil está passando. Mais uma tentativa de impedimento de um presidente. E acompanhando aí a movimentação, tanto nas ruas como a cobertura midiática sobre o que está acontecendo dentro do Congresso. Bacana, daqui a pouquinho eu quero conversar contigo sobre marketing político. Eu quero ver o que tudo isso que está acontecendo, de que forma que vai interferir nas eleições logo mais agora de outubro, combinado? Combinado. Agora, olha, eu vou bater um papo aqui com o deputado federal Alberto Fraga, ele que é do Democratas aqui do Distrito Federal. Fraga, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Prazer falar com você. Fraga, conta pra gente como é que está sendo aí toda essa movimentação, que ontem praticamente viraram a noite aí na Câmara dos Deputados, e como é que está essa questão nos bastidores aí na captação de votos aí, favoráveis ou contrários ao impedimento da presidente Dilma Rousseff? Olha, Sandro, a sessão já dura 28 horas ininterruptas, né? Agora, a gente está vendo que o governo está usando como estratégia a tentativa de compra descarada de votos. Não está funcionando muito bem não, porque se eles conseguiram tirar, foi 3, 4 votos, mas a margem que nós temos é uma margem segura, tranquila, e as pessoas têm que entender, os deputados que estão à venda, que após a aprovação do impeachment, ou não aprovação, a sociedade vai cobrar dessas pessoas, né? Então, nós estamos com a consciência bem tranquila, sabemos que temos números suficientes para derrotar, para ganhar o processo de impeachment e derrotar o governo corrupto e que mostra que não pode mais continuar no poder, porque tem adotado como prática principal a negociação, a corrupção, a negociata, e isso evidentemente que um parlamentar de caráter que respeita o povo não vai se sujeitar a isso. Agora, Fraga, a previsão é que amanhã ali por volta de 14, 15 horas comece a votação mesmo ali do impeachment da presidente Dilma. Será que vocês vão conseguir tocar dessa forma? Porque pelo que nós percebemos aí, existe uma estratégia de muita gente vir a falar que é para tentar atrasar esse processo legal. Como é que está sendo conduzido isso aí na Câmara? Bom, após abrir a sessão, vai começar a votação, evidentemente, e é claro que isso vai virar noite adentro, né? Eu devo votar, meu número parece que é o 180 e pouco, né? Para votar, então isso vai demorar bastante. Mas a população está acompanhando através da TV Câmara, parece que a TV Globo e a Globo News está mostrando ao vivo, né? E até mesmo para que o parlamentar que for ali dar o seu voto de sim ou não, a sociedade entender, conhecer qual é a posição do parlamentar que ela votou. Então, é uma sessão demorada, não tenha dúvida disso. Agora, o governo do PT vai usar de todos os artifícios para tentar atrasar. E quanto mais atrasar a sessão, mais eles estão caindo em campo com uma mala correndo aqui, tentando comprar deputados. Bacana, viu, Fraga? Olha, quero agradecer sua presença aqui, por ter vindo aqui trazer essas informações pra gente. A gente sabe o quanto tá corrido aí no Congresso Nacional e desejar aí para você e para todos os deputados muita sabedoria nesse momento, que é um momento histórico do nosso país. Eu que agradeço, Sandro. Só dizer ao povo de Brasília que eu não gosto muito do resultado, não. 7-1 nos faz lembrar a Alemanha, mas é o placar de Brasília. 7 deputados dos 8 vai votar a favor do impeachment. Só a deputada Érica Cocada que vai votar contra. Bom, viu, Fraga? Obrigado, viu? A gente aguarda você mais vezes aqui no Conectado ao Poder. Um abraço para você. Até mais. Agora 1h e 34 minutinhos aqui no Conectado ao Poder. 7-1, hein? O Mercúcio já tinha... Quem é Érica Cocada? Brigou com a deputada, né? O Mercúcio já tinha adiantado esse placar de 7-1, né? O Mercúcio é o homem dos números aqui. Agora, ó, 1h35. Vou ver o seguinte, homem de música, eu voto com Caio Mananelli. Você está conectado ao poder. Participe e fique conectado ao poder. WhatsApp OK 93208474. OK FM, conectado ao poder. Entrevista. OK.
Ok, FM agora 1h38 minutinhos, você está conectado ao Poder e vamos bater um papo agora com o consultor político Caio Maianelli, ele que é de São Paulo e está aqui em Brasília exclusivamente para nos dar uma entrevista. Caio, eu quero começar aqui contigo da seguinte forma: como é que nós podemos fazer uma avaliação do cenário eleitoral agora de outubro? Brasília é uma exceção à regra, né? Então nós não temos eleição aqui em 2016, mas todo o Brasil nesse momento, inclusive a região do entorno aqui do Distrito Federal, está em campanha para vereador, para prefeito, e toda essa crise política, esse momento delicado que o país passa, você acredita que vai afetar de que forma e principalmente quem serão os principais prejudicados nesse processo eleitoral? Bom, vamos lá, vamos começar, né? Eu vou te responder de trás para frente. Então, principalmente quem está sendo prejudicado nesse processo eleitoral com toda essa instabilidade política no país. Os prefeitos que estão vindo para a reeleição. Quem está no poder vai ser prejudicado. Por quê? Vamos lá. Existe todo um movimento midiático que está indo muito mais além do que prejudicar a imagem do PT ou da gestão da presidenta Dilma. Então, isso já declarei mais de uma vez em redes sociais, que toda essa movimentação, inclusive em artigos, toda essa movimentação que está acontecendo contra o governo petista é um grande tiro no pé. Porque o que está saindo na mídia e o que está ficando na cabeça das pessoas é que político é realmente algo indesejável. Então que realmente ninguém merece credibilidade. Quer dizer, a discriminação da classe política. Que a mídia Total. e que os meios de comunicação, eles incentivam isso, né? Você pode pegar um histórico, eu já falei aqui na rádio mais de uma vez sobre isso. Você pega um histórico desde que aconteceu o impeachment de Collor e vamos ver o que sai nos programas sobre o poder público. Então, é novela falando mal de político. É seriado, aquele seriado que tinha sobre funcionarismo público, ele é pautado em algumas situações reais que acontecem realmente nas repartições públicas, mas é um generalismo sem tamanho, porque tem muita gente boa nas repartições públicas. São os jornais. Então vamos ver o que o Jornal Nacional fez em relação à Lava Jato e tudo mais, né? E então existe todo um contexto, e aí sim, né, o acessório à mídia. E aí você vai ver programas humorísticos, né, sempre acabando com a imagem do político. Então, tudo isso que está acontecendo é justamente essa depreciação da imagem dos políticos. Atacar o governo e pedir um novo impeachment no Brasil só está, e a repercussão midiática que isso está tendo, só está depreciando a imagem dos políticos como um todo. Não tem vitorioso, né? Tão mal quanto a Dilma está sendo a imagem do próprio Temer. Quer dizer, o político que hoje está no mandato, já tem uma carreira pública, e aquele político que de repente vem por um mandato de renovação a primeira vez, ele acaba sendo igualado única e exclusivamente por ser político. Voltando então para tirando isso que eu comecei a falar do nível federal e chegando ao nível municipal. Essa escala de depreciação do político vai chegar no prefeito. Então, por exemplo, o que acontece quando o PMDB, por exemplo, saiu da base? Existe uma hipótese que diz que o PMDB sai da base justamente porque ele está preocupado com as eleições municipais. Porque é o maior partido que tem mais prefeituras no Brasil. Provavelmente hoje é o PMDB. Não é o PSDB, nem o PT. Ele sai para tentar salvar um pouco a imagem dos prefeitos que estão, dos candidatos que estão, a prefeitos que estão aí. Por quê? Está colado o governo, etc. Bom, isso é uma dos efeitos, vamos dizer assim, que a saída do PMDB da base do governo tem. Essa depreciação do político, ela chega lá na base. Então o vereador, e o vereador é o pior deles. O vereador é quem mais sofre com isso. Porque é o vereador que está conversando direto com o eleitor. E é o vereador que tem que dar a cara para bater. E logo depois vem o prefeito. Então, assim, quem está na ponta é o vereador. Exato. Né? E com toda essa movimentação, depreciando a imagem do político, fica muito difícil o cara ter cara, né, um vereador ter cara de pedir voto. Então, novas estratégias têm que ser estabelecidas. E a falta do marketing político durante seu mandato vai pesar demais agora.
vai pesar demais a falta de uma comunicação efetiva nas reeleições. Às vezes até para a oposição. Porque a oposição, normalmente, principalmente em cidades menores, a gente sabe, são de grupos políticos já estabelecidos. Então a oposição aparecer falando, eu sou a renovação, só uma mentira para os eleitores que já são, que conhecem a movimentação política da cidade, né? Então, não, você não é a renovação, a gente sabe. E a falta de marketing político no geral, tanto para as oposições quanto para quem está no governo hoje, quem não fez marketing político durante esses 4 anos anteriores, desde 2003, com essas manifestações, quem não se atentou para construir um planejamento de comunicação correta, para construir um enlace, um link com a população, para construir uma solidez de ações políticas, está, assim, extremamente fragilizado nesse momento. Terá muita dificuldade de interesse na eleição. Tanto de um lado quanto do outro. Quer dizer, é possível surgir candidatos bomba, né? Como a gente já viu vários momentos no Brasil, como, por exemplo, não Jânio Quadros, tem um caso muito bom em Aparecida, que era o Zé Louquinho, acho que era o apelido dele. Ele fez campanha em cima de uma bicicleta e ganhou. Quando você vê os dois lados da política, é isso que está passando agora, relembrando talvez o 18 de Brumário de Marx. Seria o fortalecimento do voto de protesto. Exato, ou até mesmo... É que o voto de protesto, ele não é um voto inconsciente. Ele é um voto mais consciente, inclusive, do que o voto de adesão. Entendi. E isso é um erro que alguns políticos, que eu não quero citar nomes, acabam promovendo, inclusive sobre suas bases políticas. Então, entre seus vereadores, deputados federais, falam besteira sobre o que é o voto de protesto. Né? Por exemplo, a justificativa é errônea totalmente sobre que foi o voto ao candidato Tiririca, Francisco Everardo. Né? O voto ao Francisco Everardo, sim, tem um peso, sim, de protesto, mas tem um peso super grande de identificação. Existe todo um contexto aí. E outra, o voto de protesto ele é muito mais politizado, porque são de pessoas que têm muito mais consciência de todos os lados da política do que o voto de adesão. E o voto de adesão é um voto que está agarrado por um discurso que já está estabelecido. Então é uma pessoa que não vê os dois lados. O voto de protesto normalmente é de pessoas que veem os dois lados. Entende? Então, para conquistar esse voto de protesto não pode ser qualquer coisa. Né? Acham que o Tiririca ganhou só na mídia, só com TV. Não foi só com TV. Esse homem rodou o Estado. E foi pedido para que ele parasse de rodar, inclusive. Quer dizer, na primeira eleição. Ele fez campanha. Né? Ele fez campanha. Ele esteve na rua, ele abraçou a gente, ele mostrou sua cara, ele deu sua cara pra bater. Não foi aparecer na TV com os vídeos engraçados e só isso. Isso ajuda, mas Rodrigo não foi só isso. Aproveitar a oportunidade do Caio aqui em Brasília e perguntar para ele sobre as questões das pesquisas de opiniões públicas no período de eleição e no caso agora, como a presidente Dilma está passando, a pesquisa de opinião pública. É diferente o método de avaliação, por exemplo, num período eleitoral e num pós-período eleitoral? Bom, vamos falar de pesquisa de opinião. O que a gente está vendo hoje com as pesquisas sobre o impeachment e sobre a avaliação de governo? Bom, é preciso entender o seguinte, as pessoas, os políticos falam assim, eu não acredito em pesquisa. Pesquisa não é religião, para se acreditar. Geralmente okay? Não acredita quem está perdendo. Né? Normalmente quem está perdendo. Né? Eu falo, eu não acredito em pesquisa. Porque todo mundo tem um problema de ouvir algo que não é o que ele espera, né? Ele faz a pesquisa para afirmar o que ele deseja. Exato, ele quer então é mais fácil comprar a pesquisa dessa gente que vendeu pesquisa. Né? Na campanha de presidente a gente conversou sobre isso. Logo depois da campanha de presidente você me ligou. Acho que foi a primeira participação que eu fiz aqui contigo no Conectado ao Poder. São duas coisas diferentes, vamos lá. Uma pesquisa de opinião em campanha eleitoral, em período eleitoral. Bom, primeiro, pesquisa de opinião é um raio-x do que acontece no momento social do país. Então, como um bom raio-x, ele precisa ser bem feito. Então precisa ser bem localizado. Por exemplo, se você quebra a mão, o cara vai olhar a sua mão, vai falar onde você sente dor e vai pedir posições específicas da sua mão para tirar o raio-x. Então, uma pesquisa de opinião mal feita, ela vai te dar um raio-x da sua mão sem mostrar direito aonde está a tua fratura. Por exemplo, estou dando um exemplo bem... Esse é o exemplo que eu dei numa palestra que eu fiz em Guayaquil há um ano atrás. No ano aquela passado. História, né? O doutor arrancou meu dente, mas arrancou do outro lado. Exato. Então, a pesquisa mal feita, ela pode te levar a isso. Então, quando você faz uma pesquisa de opinião, você precisa entender o contexto social no qual ela está acontecendo. Qual é o contexto social de uma eleição? Na eleição, as pessoas estão se mobilizando por um calendário existente. Então, existe um calendário e as pessoas... É um ritual. É como uma missa.
Todo mundo sabe que na quinta-feira santa vai ter a missa dos lava-pés. É um ritual. Todo mundo sabe que a Semana Santa vai chegar e vai ter toda uma sequência de rituais. A eleição é justamente isso, é o ritual da crença democrática, é o ritual da fé democrática. Tá? Existe todo um mito sobre a democracia, né? Que seja, mito e ritual, né? Então existe todo um mito sobre a democracia e existe o ritual. Então a eleição é um momento onde a sociedade para votar. Então toda a população está esperando e sabe que em algum momento, principalmente no Brasil, que tem a gente tem uma participação efetiva de 70% da população, a população espera que isso aconteça e já começa a sintonizar a sua cabeça para isso. Muito bem. Então fazer pesquisa nessa época sobre os determinados assuntos políticos é mais indicado, digamos assim. Então, eu tenho condições de avaliar melhor os assuntos políticos justamente nesta época, porque a população está parando e se mobilizando para as eleições. E ela está parando e se mobilizando para pensar em política. Quando você faz fora do momento eleitoral e perguntas muito objetivas ou até de forma um pouco torpe, você está perguntando para uma pessoa, digamos assim, eu estou perguntando para um vendedor de carro o que ele acha da marca de batom MAC, por exemplo. Ou se ele prefere batom L'Oréal ou MAC. Não sei, nem sei se tem L'Oréal como batom, por exemplo. Então, assim, é perguntar a desconhecido sobre um parente. Então, fazer uma pesquisa política fora do ambiente político, fora do momento político da população, pode te trazer um viés sobre coisas que a população não quer saber. O que a população quer saber? Como ela vai pagar suas contas? Alguns, poucos, talvez, querem saber como que eles vão pagar os seus impostos, né? Porque também é outra coisa que a gente deixa para a última hora. Então, outros poucos querem saber como que seus filhos estão sendo educados, né? Ou pagar a escola dos seus filhos. Então, a preocupação, a vida das pessoas está muito mais ligada ao seu trabalho, às suas necessidades diárias, do que necessariamente a política nacional ou a política estadual, né? Existe uma pirâmide de interesse. A política, e isso eu vou acreditar o meu diretor, o diretor da Abicop do Ceará, há uma frase que ele me transmitiu uma vez: a política é vivida e vivenciada no município. No município. O município existe de fato. O resto é abstração. O governo do estado é uma abstração. As pessoas não veem isso. Ele vive no município, exato. Né? Ele não vive no estado. Então, essa é um pouco a esquizofrenia do DF, né? Porque você vive aonde, né? Você vive num negócio que é um estado, mas não é o estado, que acaba que as pessoas vivem nas regiões administrativas, né? Elas acabam não tendo esse momento de eleger ali o vereador, o prefeito. Mas é isso, ele vive na ponta, ele vive ali na região administrativa. Isso é o DF de qualquer lugar, tá? Isso é o DF de qualquer lugar. Qualquer outro país tem essa questão um pouco esquizofrênica entre a relação cidade, a relação estado e a relação nacional. É normal isso. É algo que até hoje as democracias, principalmente as democracias dos países periféricos, somos nós, né? A América, eu esqueço a Ásia para falar disso, porque a Ásia não existe para o mundo democrático, de fato. Mas principalmente a América tem isso muito claro. É uma questão. Mas, para tentar terminar de responder a sua pergunta sobre pesquisa objetivamente, as pesquisas que saem hoje sobre uma situação, por exemplo, sobre a questão do impeachment, são pesquisas que não podem ser tomadas como uma verdade absoluta, porque você está fazendo perguntas sobre peixe para um açougueiro que só vende carne de vaca. Você não vai tirar nada ali de útil, né? Na realidade, o que você está tirando é um viés. Então, o que você está tirando é o eco do que está saindo nas redes de TV, para não dizer o nome. Vou acabar dizendo o nome até o final do programa, mas é mais ou menos isso. Ou seja, é o eco da mídia. A pesquisa de opinião pública, nesse momento, ela vai ser muito mais impactada pelo que as mídias transmitem do que pela própria opinião do indivíduo ali que vive no seu município. Diferente do processo eleitoral, como você bem colocou, que na eleição é o rito da eleição, onde o indivíduo está preocupado efetivamente com a sua vida para poder votar no dia da eleição. Galera, a gente está exclusivo para vocês na internet e vamos encerrar aqui a pergunta do Rodrigo Mercúcio pro Carlos Maia Neto. Obrigado. Então vamos encerrar esse programa então. Vamos lá. A pergunta que a gente estava se debatendo era a questão das pesquisas. Peraí, o desafio da pergunta, Zinhão. O Rodrigo Mercúcio vai lembrar qual foi a pergunta que ele fez para o Carlos. O que você acha? Essa é a questão, né? Ele é parceiro do alemão, né? Eu duvido. Ele é amigão do alemão, Alzheimer.
Eu duvido ele repetir as mesmas palavras. Boa sorte, Mercúrio. A pergunta era a seguinte: a avaliação de pesquisa eleitoral no processo eleitoral e a pesquisa de opinião pública pós-eleição. Qual é a mensuração dela, a validade dela? Então, quando você faz uma pesquisa de opinião pública, eu já tinha te respondido mais ou menos, mas quando você faz... Então, tem duas coisas diferentes. Por exemplo, eu faço uma pesquisa de opinião pública sobre a avaliação da administração. Estamos bem. Estamos super bem. Por quê? Eu estou falando da realidade do cidadão. Então, estou fazendo uma pesquisa de avaliação de administração pública sobre algo que o cidadão está vivendo junto com a máquina pública. Agora, fazer uma pesquisa de opinião, por exemplo, sobre o impeachment, que é o que está acontecendo hoje, é um erro. Porque você vem um viés, você vem só reverberação do que está na mídia. Então você vem uma resposta que, na realidade, a pessoa não tem relação direta com isso. Porque ela elegeu outras pessoas para resolver isso para eles. Entendeu? Então, são essas, essa a diferença principal. Sim, é válido sim fazer uma avaliação de administração. É válido sim fazer uma pesquisa de opinião para a avaliação de administração. Porém, deve-se pensar que uma pesquisa de opinião sobre assuntos políticos que estão longe do cidadão, elas não são, de fato, perguntas bem feitas, ou não é um problema de fato para o cidadão. Porque ele não está nem aí com o que está acontecendo longe do que é a realidade dele. Ele está preocupado com isso no período eleitoral, porque ele tem que se preocupar. Fora do período eleitoral, perguntar se eu quero governador, se eu quero que continue governador, que saia governador, presidente, que saia presidente, eu vou só repetir e papagaiar o que vem nas mídias. Eu só estou reverberando mídia. Não é uma opinião, como a gente pode dizer, uma opinião consolidada de fato. Fechou? Bom, abraço aos ouvintes aqui da rádio OK FM e agradeço ao Sandro por ter me recebido. Pena que foi tão breve, a gente saiu do ar. Eu acho que alguém militando aí não gosta da gente. E eu agradeço a todos, com exclusividade vai pro YouTube essa finalização da entrevista nossa aqui. É nóis, fui. Valeu, galera. Até o próximo sábado. Mercúrio, seu artista.